Durante a Idade Média, especialmente entre os séculos 9 e 14, a Península Itálica não era um país unificado como conhecemos hoje. Na verdade, ela era um verdadeiro quebra-cabeça político composto por reinos, estados papais, terras do Sacro Império Romano Germânico e cidades-estado independentes. Essas cidades-estado eram basicamente cidades que funcionavam como países independentes, com governo próprio, exército, moeda, leis e muitas vezes alianças ou guerras entre si. E o que são cidades-estado? Cidades-estado são unidades políticas formadas por uma única cidade com autonomia total, governada por magistrados locais, conselhos de cidadãos ou famílias nobres. Eram comuns na antiguidade, como Atenas e Esparta na Grécia, mas também ressurgiram com força na Itália medieval. Na Península Itálica, surgiram várias cidades-estado notáveis, como Veneza, Gênova, Florença, Milão, Pisa, Siena, Lucca, entre outras. Essas cidades muitas vezes cresciam ao redor de rotas comerciais importantes e eram fortemente influenciadas pela economia marítima ou mercantil, além do apoio da nobreza e de uma elite comercial emergente. Pisa começou a se destacar a partir do século XI por alguns fatores estratégicos: localização geográfica privilegiada, investimento na marinha, conquistas e alianças, e apoio da Igreja. Pisa está próxima da costa oeste da Itália e tem acesso ao rio Arno, que era navegável. Isso permitia escoamento fácil de mercadorias e mobilização de navios, um ponto vital para o comércio marítimo. Pisa construiu uma marinha poderosa que servia tanto para fins comerciais quanto militares. Com isso, começou a participar de expedições militares cristãs, como as Cruzadas, e também de confrontos contra muçulmanos no Mediterrâneo, por exemplo, na Sicília e no norte da África. A vitória de Pisa sobre os sarracenos em Palermo, em 1063, foi especialmente importante. Rendeu saques, prestígio e abriu portas para rotas comerciais valiosas. A Igreja Católica via com bons olhos cidades que ajudavam a expandir a fé cristã e combater o Islã. Pisa, sendo uma aliada fiel da fé, ganhou status e influência política. O acúmulo de riquezas por meio do comércio e da guerra gerou uma nova classe de comerciantes e banqueiros poderosos que começaram a patrocinar grandes obras para mostrar serviço à cidade, à igreja e ao mundo. Daí surgiu o projeto da Catedral de Pisa, do Batistério e da famosa Torre Inclinada, todos parte do plano de fazer Pisa brilhar como uma potência cristã e econômica. Com a expansão do poder político e econômico, a cidade passou a investir em grandes obras para mostrar sua importância, especialmente religiosas. Isso incluía a construção do Campo dei Miracoli, ou Campo dos Milagres, um complexo que reuniria uma catedral, um batistério e o campanário, que mais tarde se tornaria conhecido como Torre de Pisa. Portanto, a torre nasce de um momento de orgulho cívico, expansão comercial e fervor religioso. Pisa queria mostrar ao mundo que era uma potência digna de respeito, e nada fazia isso melhor que uma arquitetura monumental. Se você gosta de curiosidades históricas, deixe aqui nos comentários sua sugestão de assuntos, que vou ter o maior prazer em pesquisar e criar um vídeo desse assunto. A Torre de Pisa segue o estilo românico, mais especificamente o chamado românico pisano, uma variação regional que se desenvolveu em Pisa no século XI.
Suas características principais são as colunas e arcos semicirculares, fachadas com camadas horizontais de mármore claro e escuro, como se fossem listras. Elementos decorativos bizantinos, islâmicos e clássicos, resultado das influências comerciais de Pisa. Uso de mármore branco, com acabamentos muito detalhados e ornamentação com colunas finas, esculturas e relevos geométricos. A torre foi planejada para ser um campanário separado da catedral, o que era comum nesse estilo. A separação permitia que os sinos soassem sem abalar a estrutura da igreja. O projeto da torre fazia parte de um plano maior financiado pela riqueza da cidade, principalmente após a vitória contra os muçulmanos em Palermo, em 1063. Os espólios de guerra serviram como uma espécie de fundo para o Campo dei Miracoli. Embora não haja um único patrono identificado, acredita-se que o financiamento foi da República Marítima de Pisa, com o apoio da elite local e da igreja. Era uma obra cívica e religiosa ao mesmo tempo. A sua construção teve seu início em 9 de agosto de 1173 e foi concluída em 1372, ou seja, levou quase 200 anos do início ao fim. Mas essa longa duração se deve a várias pausas, principalmente por causa da inclinação e de conflitos políticos e militares que atingiram Pisa. Para entender melhor, agora vou te apresentar uma linha do tempo resumida de 1173 a 1178. Os primeiros 3 andares foram construídos e a torre começou a inclinar. De 1178 a 1272, a obra foi interrompida por quase 100 anos. De 1272 a 1284, houve a construção dos andares seguintes, tentando compensar a inclinação. De 1284 a 1319, houve uma nova pausa após a derrota de Pisa para Gênova na Batalha de Meloria. E finalmente, de 1319 a 1372, houve a finalização do campanário e a colocação dos sinos. A autoria da torre é disputada e envolta em mistério. A maioria dos historiadores atribui o projeto original a Bonanno Pisano, que era escultor e arquiteto. Ele também trabalhou na Catedral de Pisa. Seu nome foi descoberto em uma inscrição na base da torre, reforçando a associação. Morreu em 1185 e não viu a torre ser concluída. Existem outros nomes que também são mencionados: Gherardo de Gherardo, Giovanni de Simone, que foi responsável por tentar corrigir a inclinação nos andares superiores no século XIII, e Tommaso Pisano, que atuou nas fases finais da torre no século XIV. A conclusão da torre foi um trabalho coletivo que atravessou gerações de arquitetos, engenheiros e operários, cada um tentando lidar com o maior problema, o solo instável. O solo onde foi construída a torre é composto por argila-areia fina e depósitos marinhos. A fundação tem apenas 3 metros de profundidade, o que é considerado raso para uma construção desse porte. Essa base frágil foi a causa da inclinação, que começou com menos de 1 grau e chegou a quase 5,5 graus antes das obras de correção no século XX. Inscreva-se agora mesmo para ter mais informações curiosas e incríveis como esta. E não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho de notificações. Nos primeiros anos da obra, a partir de 1173, a torre era vista como um símbolo de prestígio. Pisa era uma potência marítima em ascensão, competindo com Veneza e Gênova. A construção da torre, junto da catedral e do batistério,
fazia parte do Campo dei Miracoli, um conjunto arquitetônico para mostrar ao mundo o poder da cidade, tanto religioso quanto econômico. A população via a torre como um sinal claro: nós vencemos batalhas, somos ricos e poderosos, e temos fé. Havia orgulho cívico envolvido. Quando a torre começou a inclinar ainda no terceiro andar, por volta de 1178, a reação pública foi mista a zombarias, temores e questionamentos da igreja. Alguns zombavam do erro, imaginando uma cidade rival como Gênova dizendo: nem torre vocês sabem fazer. Outros temiam que a torre desabasse e ferisse alguém, ou pior ainda, que fosse um sinal divino de punição. A igreja local chegou a questionar se deveria continuar a construção, dado o mau presságio. Mas houve uma interrupção de quase um século que ajudou. Com o tempo, a inclinação virou parte da identidade da obra, e o povo passou a tratá-la com respeito, paciência e até afeto. Durante os quase 200 anos de construção, Pisa passou por muitos conflitos, guerras com Gênova, Lucca e Florença, crises políticas internas, epidemias e instabilidade econômica. Isso fazia com que a prioridade da torre oscilasse. Em tempos de guerra ou crise, ela era vista como luxo. Já em tempos de paz, voltava a ser símbolo de fé e prosperidade. A população lidava com essas pausas como lida com grandes obras públicas até hoje. Uns criticavam, outros defendiam, e muitos apenas esperavam. Cada retomada da obra trazia nova esperança. Os arquitetos tentavam corrigir a inclinação, o que também era visto como um desafio engenhoso. A população ficava curiosa com as novas técnicas e formas de contornar o problema. Algumas famílias ricas financiavam partes da obra como forma de prestígio social. Mesmo inacabada, a torre já fazia parte da paisagem. Era usada como ponto de referência, motivo de histórias locais, orgulho artístico e até mesmo espaço de oração ou meditação por religiosos, já que estava ao lado da catedral e do batistério. Ao longo dos séculos, ela passou de obra problemática para símbolo de resistência e identidade. As gerações nascidas em Pisa viam a torre como algo que estava sempre lá, crescendo lentamente, mas firme. Hoje, a Torre de Pisa é muito mais do que um campanário inclinado. Ela é um dos símbolos mais reconhecíveis da Itália, no mundo inteiro, ao lado do Coliseu e da Catedral de Florença. Para os italianos em geral, a torre representa a genialidade e persistência da arquitetura medieval, a mistura entre erro humano e beleza histórica, e a força do patrimônio cultural italiano, mesmo com suas imperfeições. Para quem vive em Pisa, a torre é um orgulho local profundo. Mais do que uma atração turística, ela é parte do cotidiano. Está estampada em placas, vitrines, escolas e até nos nomes de negócios. Os pisanos não a veem como um erro, mas como algo que resistiu ao tempo e aos erros humanos. A torre atrai milhões de turistas por ano, gerando empregos diretos e indiretos. Em 2023, foram mais de 5 milhões de visitantes na cidade. É também um símbolo de identidade. Ela lembra os cidadãos de Pisa do seu passado glorioso como República Marítima. A inclinação da torre foi, durante séculos, apenas monitorada ou compensada de forma artesanal. Mas no século XX, a situação ficou crítica.
a inclinação aumentava cerca de 1 milímetro por ano e havia risco real de colapso. Por isso foram feitas intervenções modernas mais importantes. Fechamento ao público em 1990. Na época, ela estava com 5,5 graus de inclinação, o maior já registrado. Começou então a maior campanha de engenharia já feita na torre. Projeto de estabilização, 1993 a 2001. Um grupo internacional de engenheiros foi criado com o objetivo de reduzir a inclinação sem destruir a originalidade. As soluções incluíram remoção controlada de terra do lado oposto ao da inclinação, instalação de cabos de aço temporários, adição de contrapesos de chumbo, quase 600 toneladas, e uso de sensores eletrônicos para medir o menor movimento. Finalmente conseguiram um resultado onde a inclinação foi reduzida de 5,5 graus para cerca de 4 graus, mantendo a torre estabilizada por pelo menos mais 300 anos, segundo os engenheiros. Ela foi reaberta em 2001. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se agora mesmo e compartilhe com seus amigos e conhecidos. Hoje, a torre conta com um sistema eletrônico de monitoramento 24 horas por dia, que detecta a inclinação em ângulo e velocidade, vibrações por vento ou terremotos, umidade no solo e micro-rachaduras. Tudo isso é analisado por instituições como a Universidade de Pisa e centros de pesquisa em engenharia estrutural. Hoje, Pisa é um laboratório vivo de engenharia e é estudada em cursos de arquitetura e engenharia no mundo inteiro. Ela é um caso único de como lidar com uma obra monumental inclinada sem tentar consertar o que já virou símbolo. Manter a torre de pé não é só questão de preservação histórica, é também um exercício constante de tecnologia, precisão e respeito